Hoje eu estou aqui para te dar 5 dicas que vão te ajudar a controlar a dor independente do seu diagnóstico. Isso mesmo, não importa se você tem fibromialgia, não importa se você tem hérnia de disco, não importa se você tem enxaqueca, síndrome do impacto, bursite, tendinite, artrose, degeneração, não interessa o seu diagnóstico, grave isso. Nós tratamos pessoas e não os rótulos que os exames de imagem te dão, ok? Dica número 1, exercício físico. Caio, mas dói quando eu faço exercício. É porque dói que você tem que fazer. Exercício é uma atividade segura, não é para fazer você sentir dor. Se o exercício está fazendo você sentir dor, é porque alguma coisa de errado está acontecendo com o seu corpo. Portanto, busque um fisioterapeuta especialista em dor para poder te ajudar a se movimentar. Só para você ter uma ideia, pacientes acamados, internados na UTI, perdem 1 kg de músculo por dia. Só para você ter uma ideia, a quantidade de músculo no seu corpo tem uma predileção para a gente saber se você vai ter doenças degenerativas do sistema nervoso central, como por exemplo Parkinson e Alzheimer, principalmente se a massa muscular que você perder for nas pernas. O envelhecimento natural, a partir dos 30 anos de idade, você já começa a perder músculo de forma considerável e assumir fatores de risco para diversas doenças, para diversos problemas, inclusive a dor crônica. Então tô aqui para te falar, exercício é seguro, comece a fazer, não importa a modalidade, tem que ser uma coisa que você goste para que você tenha aderência, beleza? O exercício ele trata mais de 380 doenças, já documentadas pela literatura científica. Não vacile, faça exercício, você vai encontrar alguma coisa que você goste. Ah, Caio, eu não gosto de nada. Bom, criança reclama, adulto resolve. Se você quer ficar nessa condição aí para o resto da vida, saiba que além do seu envelhecimento não ser saudável, vai ser um envelhecimento completamente dependente de outras pessoas para poder fazer atividades básicas. Dica número 2, alimentação. Você está comendo ou está se nutrindo? Você está cedendo aos impulsos das guloseimas, dos açúcares, das alimentações altamente palatáveis, ou você realmente está comendo alimentos que fazem a sua saúde ser promovida, que melhoram o seu trânsito intestinal, que diminuem a acidez estomacal, está sofrendo com azia, regurgitação, fica rotando o tempo todo, tem refluxo, tem dor de estômago, fica tendo episódios de diarreia sucessivos. Cuidado com a sua alimentação. A alimentação regula a microbiota intestinal, o intestino está intimamente ligado ao cérebro e o cérebro faz a modulação da dor. Se você come mal, bota combustível errado no seu corpo, a regulação analgésica do seu sistema nervoso fatalmente vai ficar comprometida. Portanto, alimente-se bem e se você não souber comer bem, consulte o nutricionista periodicamente. Nos meus primeiros meses de dieta, eu fiquei 8 meses fazendo uma consulta por mês. Hoje, eu faço uma consulta a cada 2, 3 meses. Eu já tenho autonomia para selecionar os meus alimentos e as quantidades para os objetivos de manutenção do meu corpo, de perda da gordura ou de ganho de massa, a depender do ciclo que eu esteja. Dica número 3, hidratação. Você negligencia a hidratação na maioria das vezes. Eu falaria isso com muita convicção, porque quando a gente faz o inquérito hídrico, em quase todos os nossos pacientes, a maioria não bate a cota de água para o seu peso corporal. Como é o cálculo? O cálculo é de 1 litro por 20 kg de peso. Se eu peso 100 quilos, eu tenho que beber 5 litros de água por dia. Se você pesa 80, 4 litros. Se você pesa 60, 3 litros. Quando você entra em desidratação, por mais que ela não seja sintomática, não esteja gerando uma repercussão física a ponto de te levar a uma emergência, de te fazer desmaiar, a desidratação gera uma sobrecarga hidroeletrolítica, canais de cálcio e potássio ficam prejudicados e o controle da dor depende da regulação dos canais de cálcio e potássio também, que fazem a despolarização dos canais nervosos no sistema nervoso, que mandam as informações para todas as regiões musculares, articulares, viscerais e por aí vai.
Portanto, a sobrecarga hídrica vai afetar o seu rim pode começar a ter formação de cálculo, esse cálculo pode ser deslocado ao ducto colédoco, gerar uma infecção, sepse, se você ir para uma emergência cirúrgica. Ó que louco! Fora que a sobrecarga hídrica, diretamente ligada ao rim, pode gerar uma dor nas costas. Quem nunca soube de um paciente que teve crise de coluna porque tinha pedra no rim? Né? Então, a hidratação, nós somos 70% água. Os discos da nossa coluna são compostos, em sua maioria, por água. Então, se você não se hidrata de acordo com o seu peso corporal, automaticamente você está mais suscetível a uma série de complicações. Faz sentido? Então, eu já falei do exercício físico, eu já falei da alimentação, eu já falei da hidratação. Agora eu vou falar de uma coisa muito importante. Higiene do sono. Caio, como assim? Gente, a vida moderna, os celulares, as tecnologias, os computadores têm nos forçado a dormir cada vez mais tarde, a acordar cada vez mais fora de hora. Existe uma coisa chamada ciclo circadiano que é regulado pelas células clock. Uma célula que está no seu pavilhão oculomotor, essa célula é regulada pela iluminação natural. Esse vídeo está sendo produzido diante de duas softbox, aquela espécie de caixinha que gera uma luz de iluminação artificial. Essa luz não estimula a célula clock a regular o ciclo circadiano, pelo contrário. Essa luz artificial está me mostrando, ou tentando mostrar para a minha célula clock, que ainda é dia. E nesse momento são 7h28, 19h28. Isso quer dizer que eu já teria que estar preparando a minha célula clock para a luz amarela, para a iluminação muito mais baixa, para a escuridão, porque está chegando a hora de eu montar a minha arquitetura do sono, que tem 5 fases, sendo que a primeira fase começa às 23 horas. Então tem gente que dorme 1 hora da manhã, tem gente que dorme 0 horas, ou seja, a higiene do sono fica completamente prejudicada e a arquitetura do sono também. Você acaba não entrando em sono profundo e as tecnologias como smartwatch, iPhone e relógios da Garmin e por aí vai, fazem essa mensuração de acordo com o seu padrão respiratório, assumimos padrões respiratórios específicos em cada fase do ciclo do sono e te dizem nesse relógio quanto tempo foi de sono profundo, né? Quanto tempo você ficou no sono REM, quanto tempo você ficou no sono superficial, se você ficou em vigília, deitou e demorou 2 horas para pegar no sono. Então, a tecnologia vem nos ajudar a controlar a higiene do sono, mas estamos usando a nosso desfavor. Estamos usando meio que ao contrário. E o sono vai ter uma função preponderante no sistema nervoso central. Ele vai fazer a lavagem de todo o lixo tóxico do sistema nervoso através do bombeio do líquido cefalorraquidiano no cérebro. E essa lavagem vai remover a adenosina, que é aquela substância que produz o cansaço e que gera pressão do sono na hora de dormir. Uma vez que essa lavagem acontece, você acorda disposto, sem letargia, é exposto à iluminação natural. O seu sono à noite começa no momento que você acorda. Não acorde tarde, por mais que você tenha dormido tarde. Bote o seu relógio para despertar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos finais de semana. Para a sua célula clock receber iluminação natural, tome café na varanda da sua casa, tome café no ambiente mais iluminado da sua casa, abra as janelas, tira a cortina blackout do quarto para você acordar com a luminosidade natural. Você vai me agradecer daqui a 6 meses por adotar esse estilo de vida. Pessoas que dormem bem têm menos dor do que as pessoas que não dormem. Pessoas que dormem bem têm mais concentração, mais memória, mais foco, mais imunidade e uma série de coisas que beneficiam essas pessoas. Portanto, esse item 4 é fundamental para você que está aí refém do seu diagnóstico de hérnia, de fibromialgia, de enxaqueca, de tendinopatia patelar, para você melhorar. É no sono que nós liberamos IGF-1, fator de necrose tumoral alfa, beta-endorfinas, beta-encefalinas, substâncias analgésicas que vão lá na sua cartilagem lesionada, no seu tendão lesionado, no seu ligamento inflamado, no seu músculo rompido com a lesão, na sua coluna herniada e fazem o reparo dos tecidos. Olha que louco! Aí você está num padrão workaholic, trabalhando feito um condenado e não melhora e não sabe por que você não melhora. Entende? Então você precisa
tratar o sono como uma criança mimada. A pressão do sono veio, abandona tudo, joga os celulares, apaga a luz, tira as TVs da tomada para nem aquela iluminaçãozinha vermelha de quando a TV ainda tá desligada, mas ainda está na tomada aparece, sabe? Até aquela iluminação prejudica a secreção natural de melatonina. Ah, Caio, eu tomo melatonina para dormir, é bom? É bom para jet lag social. Você saiu daqui de Salvador, foi para o Japão, você vai ficar em jet lag social por muito tempo, a melatonina vai ajudar você a induzir o sono inicial, não a entrar em sono profundo. Mas você que está sem jet lag social, a melatonina vai ser degradada no seu estômago como vários aminoácidos e vão virar outras proteínas e nada garante que vire melatonina. Portanto, é placebo, exceto nas condições de jet lag social, que tem eficácia terapêutica comprovada por pesquisas científicas. Então, prefira comportamentos que ajudem você a dormir melhor. Eu poderia ficar horas nesse tópico aqui, mas a última dica sobre higiene do sono é fazer com que sua cama seja usada somente para dormir ou para atividade sexual. Porque quando você usa a cama para estudar, ficar navegando no celular, ficar lendo livros, o seu corpo, o seu cérebro, ele é altamente plástico. Ele vai se adaptar àquela condição e ele não vai entender que aquela é a hora de dormir. Quando você acorda e fica até meio-dia com a cortina blackout tirando a iluminação natural, o seu cérebro só vai entender que você acordou ali meio-dia. Quando a iluminação incide nos seus olhos, vai para o núcleo supraquiasmático, ativa a célula clock e começa a regular o seu ciclo circadiano. Basicamente, o ciclo circadiano é um horário de pico de funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo que faz a gente entender a diferença de noite e dia desde a época das cavernas. Então, essa educação e orientação para pacientes com dor crônica, a gente dá em toda a consulta de um paciente, né? Então você está recebendo uma consulta praticamente gratuita com esse vídeo aqui. Falamos sobre sono, o item 4. Agora vamos falar sobre saúde mental. Gente, imagina uma criança do sexo feminino que foi criada num ambiente onde todos os tios, o pai, os primos falaram: nossa princesa, como você tá linda, quem arrumou esse cabelo? Nossa, você é muito linda, princesa, sempre foi tratada muito bem pelos familiares, pelos amigos. Ela cresce 20 anos depois, ela tá passando numa rua sozinha, deserta, e ela encontra um homem do outro lado da rua, olhando para ela fixamente. Agora vamos pro cenário 2. Uma outra menina que foi criada, sempre sendo... recebendo palavras nocivas como: olha, você tá gorda, você tá feia, vai pentear esse cabelo, nossa, você é um peso na minha vida. Pai gosta de falar muito isso: meu Deus, você me dá muito trabalho. O filho cresce com aquela dívida emocional muito grande, vira uma vítima natural do próprio sistema e essa criança passa por certo abuso sexual com um tio. Aí na adolescência, período de fase inicial adulta, ela vai para o trabalho e ela é assediada dentro do trabalho. E aí 20 anos depois, tá essas duas crianças que eu fiz analogia passando por uma rua com um homem do outro lado, fixando o olhar. Qual que vai ser a interpretação da menina 1 para você? Qual que vai ser a interpretação da menina 2? A menina 1 pode pensar, pode, tá? Não é certeza. Olha, ele me achou bonita, deve estar me paquerando. Brincadeiras à parte. A menina 2, estou correndo perigo, modo luta ou fuga. Você concorda que a menina 1 e a menina 2 terão comportamentos completamente diferentes diante da mesma circunstância? Saúde mental é isso. Se você está passando por um conflito emocional com sua esposa, com seu marido, com sua mãe, com seu pai, se você está passando por um luto, perdeu o pai recentemente, perdeu a mãe recentemente, perdeu a esposa, perdeu o filho, descobriu que o irmão tem câncer, ou descobriu uma doença terminal. Se você está nesse sentido, se você tem se sentido triste, depressivo, raivoso, impetuoso, estressado, se você tem estado ansioso, projetando futuros em cenários que você acha que não pode controlar, respira. Esse estado de saúde mental aumenta a excitação de uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala, que é a principal detectora de ameaça circunstancial e ambiental. E essa amígdala tem interconexões cerebrais com várias estruturas do cérebro, entre elas o sistema límbico, a ínsula, o córtex cingulado,
a área motora suplementar, a área motora frontal, o córtex pré-frontal, e as suas tomadas de decisões racionais começam a ficar prejudicadas por causa do seu estado emocional. Então, nesse cenário, o seu pensamento muda o seu sentimento, que modifica a emoção que você está sentindo, e ao modificar a emoção que você está sentindo, o seu comportamento muda. Você concorda comigo que uma dor por hérnia de disco pequena vai ser excruciante nesse paciente por causa do estado emocional dele? O medo amplifica, a preocupação aumenta, por aí vai. Agora, se você está no estado de graça, trabalhando com o que você ama, satisfeito com o que você faz, feliz no seu relacionamento, lidando super bem com sua mãe, lidando super bem com seu pai, passando por uma mudança positiva na sua vida, como você está indo se casar, você vai se casar, você está se mudando de apartamento, você está no estado de graça. O seu estado de saúde mental está super equilibrado. Você descobre o diagnóstico de hérnia de disco porque teve uma dor na coluna e foi investigar, não é mesmo? Você concorda comigo que essa hérnia de disco, por mais grande foi horrível, né? Desculpa pelo português aí. Por maior que ela seja, essa hérnia de disco, ela não vai gerar repercussão tão grande nesse paciente. Então, tenha um psicólogo para chamar de seu. Façam consultas psicológicas toda semana. Gente, dinheiro não é problema, as clínicas, escolas e as faculdades estão aí. Vão para as faculdades fazer o atendimento gratuito com os alunos do último semestre de psicologia, supervisionados pelos seus professores. Vai ser melhor do que muita clínica que atende plano de saúde por aí. Tenha um psicólogo de confiança para chamar de seu. Visite ele semanalmente, quinzenalmente, que só uma vez no mês, se o seu estado permitir isso, porque existem condições de saúde mental que não podem ser tratadas quinzenalmente, mensalmente. Precisam ser tratadas semanalmente, às vezes até 2 vezes na semana. O psicólogo vai te dar ferramentas, principalmente se ele tiver a especialização na área de terapia cognitivo-comportamental ou na área de terapia de aceitação e compromisso. Ele vai te dar ferramentas comportamentais e cognitivas para que você consiga manejar o seu estado emocional e fazer autorregulação emocional. Questionar o seu pensamento reflexivamente para distinguir o que é fato, o que é realidade do que é só imaginação ou projeção futura da sua cabeça. A mente prega peças. E se você não está com saúde mental em dia, você está muito estressado, ansioso, depressivo, triste, preocupado, a dor vai ou se originar, ou se ela já está presente, ela vai aumentar e vai atrapalhar a recuperação, vai fazer com que ela se prolongue por mais tempo do que deveria. São esses os fatores que mediam as fases de dor aguda para dor crônica, a transição de uma dor aguda para uma dor crônica. São esses os fatores que mediam a amplificação da dor. Pô, eu tô com dor 7 o dia todo, mas hoje eu tô com dor 10. E aí quando você faz o rastreio dos eventos na sua vida que são desencadeadores de estresse, você começa a perceber que realmente houve algum evento que fez o seu estado emocional mudar. Faz sentido? Então essas são as 5 dicas para você controlar a dor independente do diagnóstico. Todo paciente que passa pela minha consulta, além dos procedimentos operacionais padrão que a gente usa dentro da área da fisioterapia especializada em dor, ele recebe um processo de educação e orientação com tudo isso que está nesse vídeo. E você acabou de receber de graça. Eu espero que você faça bom proveito. E se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário, vai na caixinha dos stories do meu Instagram. Me segue em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. E propagar essa mensagem para mais pessoas que sofrem com dor. Beleza? Eu conto com o seu apoio nisso. Se você tiver dúvida sobre qualquer outro tema relacionado à dor crônica, basta colocar o meu nome mais o tema no YouTube que você com certeza vai encontrar um vídeo falando sobre esse problema. Caio César, mais dor no joelho. Caio César, mais dor cervical. Caio César, mais cirurgia de coluna. Enfim, se você botar meu nome mais o tema, você vai achar um bom vídeo que vai te ajudar com certeza. Beleza? Um grande abraço, movimento é vida.